Olá, boa noite, pessoal. Começando uma noite sistêmica. Bem-vindo você que está assistindo o replay. Meu nome é Sheila Hansen. Eu sou terapeuta sistêmica e pela primeira vez eu estou aqui fazendo noites sistêmicas. Boa noite para quem está entrando. É interessante, gente. Eu costumo fazer lives de manhã, né? Mas como o pessoal me pediu para em vez de fazer de manhã, fazer à noite, hoje eu tô aqui para a gente conversar, então, começar essa série aí de lives à noite, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença entre autoestima e autoaceitação. Então, vou pedir para vocês, por favor, quem estiver entrando, vai mandando aqui nesse aviãozinho pro pessoal, para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Deixa eu já mandar aqui para algumas pessoas também. Pelo menos, gente, para umas 10 pessoas aí. Manda aí, tá certo? Não tá escutando? Vocês estão me ouvindo bem? Me fala, por favor, se tá me ouvindo. Agora tá, né? Tá, se por acaso falhar, me avisem, tá bom? Que aí eu vou acertando aqui. Gente, é muito importante a gente entender um pouquinho qual que é a diferença entre autoaceitação e autoestima, tá? Boa noite, Carla, boa noite, Kathleen, Giane, Kátia, boa noite. Gente, conforme eu for falando, eu vou pedir para vocês irem dando os coraçõezinhos aí para eu saber se tá fazendo sentido o que eu tô falando, tá bom? E vai mandando aí para todo mundo que vocês conhecem, que vocês acham que vai se beneficiar dessa live. Bom, então vamos entender um pouquinho o que é autoestima e o que é autoaceitação. Tem diferença, vocês sabiam disso? Vocês sabiam que tem diferença entre uma coisa e a outra? Tem diferença. E a gente vai falar primeiro sobre autoestima. O que é então a autoestima? Eu vou colocar meu óculos, porque eu fiz uma colinha aqui e de vez em quando eu vou olhar aqui para baixo, tá, gente? Para eu poder entender aqui sobre o que a gente vai falar. Eu fiz uma colinha. Então vamos lá. Autoestima. O que é autoestima? A autoestima tem muito a ver com um conjunto de crenças que nós temos em relação às nossas qualidades, os nossos pontos positivos, as nossas características positivas, né? E quando é, Sheila, que a autoestima é desenvolvida? Nós vamos falar aqui na live sobre 3 fases de vida, tá bom? Que é a fase oral, a fase anal e a fase genital. A parte da autoestima ela é desenvolvida na fase oral. E eu não tô falando aqui especificamente sobre o traço de caráter oral, tá, gente? Eu tô falando mais, na verdade, sobre esse período. Esse período que vai da gestação até os seus 2 anos completos ali. Então, o que acontece? Nesta fase, né, oral, que é na hora da gestação, por exemplo, a mãe, ela descobre que ela tá grávida. E aí ela fica imensamente feliz, ela curte a gravidez, ela fica ansiosa esperando aquele bebê. Boa noite, Nath. Boa noite, Xavier. Ela fica ali esperando aquele bebê, o pai e a mãe juntos, eles preparam a casa e eles ficam ali naquela emoção, cada chute é uma coisa, né? Eles comemoram e aquilo vai ficando cada vez mais intenso. E aí, aquele bebê, ele já vai ali naquele momento, já vai construindo ali a sua autoestima, tá? E quando ele nasce, quando esse bebê nasce, aí é que o negócio se intensifica, né? Aí o bebê, ele consegue ali desenvolver mais a autoestima, né? No momento ali, no contato com a mãe, no momento ali em que ele vê os olhares carinhosos, da família em relação a ele, ele começa a se enxergar dessa maneira, né?
Eu tenho uma mentora que ela diz que o primeiro espelho do ser humano é os olhos da mãe. Então, no momento em que a mãe olha com ternura para aquele bebê, no momento em que a mãe tem aquele contato com o bebê vai criando sua autoestima, né? Agora, é lógico que o contrário também acontece, o contrário também é verdadeiro, né? Se a mãe é pega de surpresa na gravidez, se eles estão passando por um momento difícil, se o casal não tá legal, se eles estão com problemas financeiros, se por acaso a mãe tem uma gravidez de risco, se por acaso o parto dessa criança não é feito de uma maneira dolorosa, difícil, se na hora do contato com a mãe ali nos primeiros anos também é complicado, se na hora da amamentação a mãe sente dor, tudo isso vai também construir, só que agora baixa a autoestima, né? No caso do bebê, olhar, ele, ao invés de ele olhar o olhar de ternura da mãe, ele sente o olhar de raiva, o olhar de dor, e o bebê não entende o que está acontecendo, ele acha que o problema é ele. Então, ele começa também a criar ali a baixa autoestima, né? Então, todas essas crenças que nós temos, seja elas positivas ou negativas, elas são construídas nessa fase, tá? E aí, então, no caso da autoestima boa, né? Então, se você tem uma boa autoestima, você olha para você e você se vê como inteligente, você se vê bonita, você se vê corajosa, você se vê com as suas qualidades, você percebe as suas qualidades. Então, a sua autoestima tem muito a ver com isso, ok? Boa noite, Nath. Boa noite, Juliana. Boa noite para quem tá entrando, tá? Então, gente, isso tem a ver com autoestima. Agora, e quando ficou claro aqui em relação à autoestima, eu vou pedir para vocês irem me comandando os corações para eu entender se vocês estão entendendo aí o que eu tô falando, tá bom? Boa noite, Raquel. Vai mandando os coraçõezinhos para falar se ficou bem explicado aqui essa parte da autoestima, tá? Se ficou bem explicado, eu já passo para a autoaceitação. Esses dias, ó, hoje, né, eu pedi lá na caixinha que era para o pessoal colocar sobre autoestima o que é que queria perguntar em relação a isso, né? Uma pessoa perguntou se quando você você ganha algo, né? Quando você tem algo e você não usa, e você guarda aquilo por muito tempo, se às vezes até perde a validade e você não usa, se isso tem a ver com autoestima. Na verdade, isso tem muito mais a ver com a falta de merecimento que a pessoa tem. Então, a pessoa tem uma coisa boa, uma coisa que ela ama, uma coisa que ela gosta, mas ela não usa. Então, é um apego, né, àquilo. Então, tem outras coisas envolvidas que talvez não seja por autoestima, e sim por merecimento, tá bom? Bom, vocês falaram aqui que ficou claro em relação à autoestima. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre a autoaceitação. A autoaceitação, diferente da autoestima, ela tem a ver com a validação das nossas falhas. Tem a ver com as características negativas que nós temos. Enquanto a autoestima tem a ver com as suas características positivas, a autoaceitação tem a ver com essa validação das suas características negativas. E, gente, a autoaceitação eu tô para dizer que é mais importante do que a autoestima. Sabe por quê? Porque se você não tiver autoaceitação, você não tem autoestima. Agora, quando você aprende a não se julgar, a não se criticar tanto, a autoestima vem por tabela, sabe? Então, é muito importante a gente dar atenção a isso, a essa parte das nossas falhas, essa parte das características negativas que nós temos, tá? E aí, Sheila, qual é o papel da criação nesse lugar? Por isso que eu falo tanto de criação. Gente, a família é muito importante nesse processo. Por que a família é importante? Porque, olha só, na sistêmica, a gente nunca vai olhar para o indivíduo sozinho. A gente vai olhar para tudo que está em volta dele. Então, onde ele nasceu, com quem que ele morou, como que foi a época da escola, como que foi a época da faculdade, esse período de molde que é tão importante, né? A autoaceitação, ela é desenvolvida nas duas
últimas fases, que é a fase anal e a genital, né? Período aí de 3 a 5 anos mais ou menos. Nesse período, você escuta muita coisa da sua família. Nesse período, você começa a entender. A autoaceitação não faz parte da autoestima como uma parte do todo? Uma coisa tem relação com a outra, mas elas são diferentes, né? Enquanto a autoestima tem relação com o que você tem de qualidade, a autoaceitação tem a ver com o que você tem de defeitos, né? Vamos dizer assim. Então, a gente precisa entender o indivíduo como um todo, entender como essas coisas que a gente ouviu pode influenciar, né? Essas vozes familiares. Sabe por quê, gente? Porque se lá no nosso período de molde, nós, de alguma forma, tivemos um comportamento inaceitável e alguém nos repreende, alguém nos diz que aquilo é inaceitável, aquilo gruda na nossa identidade. Aquilo faz parte de quem a gente é. E em vez de o comportamento ser inaceitável, nós passamos a olhar pra gente como se nós fôssemos inaceitáveis. Porque a gente não tem maturidade quando criança para fazer essa divisão, tá? Então, inevitavelmente, na nossa criação, a nossa criação tem muito mais a ver com os nossos comportamentos do que com os nossos... com quem nós somos de verdade, entende? Então, por exemplo, um pai e uma mãe, ele pode chegar em você e dizer assim, você é muito teimosa. Em vez de dizer, você é muito persistente, né? Não seria diferente se dissesse assim? Ou, por exemplo, você está muito teimoso em relação a isso, né? Esses dias eu estava conversando com uns amigos nossos, né? Eu e meu marido. E aí nós estávamos conversando sobre essa questão de colocar a criança para dormir no quarto dela, né? E aí eles estavam falando que como aquilo era difícil, porque ele era muito teimoso. Porque colocava ele na cama dele, não dava 5 minutos e ele estava lá no quarto dos pais de novo. E aí o meu marido disse, né? Eu não vejo ele como teimoso, eu vejo ele como persistente. Isso faz diferença, né? E isso acontece, a gente acaba levando isso para a vida. Às vezes, vamos supor, você precisa mexer na sua planilha financeira do mês. Vai ter que mexer na sua planilha financeira. E você tá tão preguiçoso para fazer aquilo, né? Tá tão preguiçoso para fazer aquilo naquele momento. Aí, em vez de você dizer assim, eu estou preguiçosa para fazer a planilha financeira, você fala, eu sou tão preguiçosa para mexer com essas coisas, né? Você percebe como você sai do estou para eu sou? E aí você começa a ter características realmente em relação a essas coisas que você ouvia quando você era criança. Isso gruda na gente. Então a gente precisa entender o que foi que a gente deixou grudar em nós mesmos. Quais foram as vozes que a gente deixou grudar em nós mesmos. Por exemplo, quando eu era mais nova, eu tinha muitos problemas alimentares. Eu tinha muitos mesmo. E o que eu ouvia da minha família é que eu era enjoada para comer. Você é enjoada para comer. Para todo mundo, era você é enjoada para comer. No entanto, hoje, quando eu olho para isso, eu já penso, eu sou seletiva com a minha alimentação. É diferente, em vez de dizer que eu sou enjoada, eu sou seletiva. Então, é importante. Exatamente, é Pedro, né? Eu acho que é Pedro, nos rotula essas mensagens que nós ouvimos. E quando criança, a gente não tem essa percepção de fazer essa diferença. Então, é muito importante a gente entender quais são essas vozes familiares, quais são essas crenças que a gente ouviu, que fez com que a gente achasse que os nossos comportamentos inaceitáveis nos tornavam inaceitáveis. Porque aí a gente começa a achar que a gente não é boazinha o suficiente, que a gente não é inteligente o suficiente, que a gente não é magro o suficiente, que a gente não é corajosa o suficiente, que a gente não é nada o suficiente. Entende? E Sheila, por que eu tenho que dar tanta atenção a isso? Porque eu falo isso tantas vezes, gente. Vocês vão ver vídeos e lives minhas falando muito sobre vozes familiares, sobre essas crenças. Por que você fala tanto disso?
Porque inevitavelmente é praticamente impossível que a gente não se trate como os nossos cuidadores nos tratavam, né? Vanusa, eu falo assim com a minha filha. Ok, então agora você tá assistindo essa live, você tá vendo que, dependendo aí da fase que ela tá, isso aí tá entrando dentro dela e ela não sabe fazer essa diferença do comportamento em relação a quem ela é, tá? É só mudar daqui pra frente. E aí, gente, então a gente cresce e a gente começa a fazer isso com a gente mesmo e a gente nem percebe. A gente se trata hoje, muito provavelmente, da mesma maneira que os nossos cuidadores nos tratavam, tá? Por quê? Quer ver? Eu vou falar de mim. Eu falo bastante de mim, eu dou exemplo meu porque fica mais prático, né? Eu não ofendo ninguém, eu não dou indireta pra ninguém. Eu tô falando sobre mim mesmo, né? Boa noite, Angelita. Vanusa, 12 anos ela tem, então ela tá numa fase aí que é importante, né? Tá desenvolvendo ali, sim, características importantes para a vida adulta. Então, olha só um exemplo do que acontecia comigo, né? Teve um período em que eu tava com muita dificuldade, né, com a alimentação. E a minha mãe, muito preocupada comigo e não sabendo mais o que fazer pra me ajudar em relação a esses problemas que eu tinha, né? Com medo de eu ficar doente e ela querendo fazer com que eu comesse de qualquer jeito. Eu comia sabendo que se eu não raspasse o prato, eu iria cair na chinelada, né? Então, com medo de levar uma surra, eu goela abaixo a comida sem querer comer, sem ter vontade, sem ter fome, eu vinha ali goela abaixo na comida. Com medo de apanhar. E aí, quando eu estou na minha fase adulta, já casada, enfim, coisa assim, normal, eu me pego, né, inconscientemente, sem perceber, comendo desta maneira, entuchando comida para dentro, sem estar com fome, já cheia, empanturrada, da barriga tá doendo já, mas levando para dentro. E aí as desculpas eram sempre as mesmas, é porque tá gostoso, é porque tem tanta gente passando fome, não posso jogar no lixo, tem que provar que eu não tenho um olho maior que a minha barriga. E aí, involuntariamente, inconscientemente, eu tava me tratando da mesma maneira como eu fui tratada lá na minha infância, sem me dar conta disso. Eu só fui me dar conta disso depois que eu fui trabalhando algumas questões em relação a essa minha disfunção alimentar. Então, é importante sim que a gente entenda, é importante sim que a gente descubra, né? Olha só aqui o que o Pedro falou. Hoje eu tenho dificuldade em fazer certas tarefas porque eu ouvia, você não consegue. Aí você cresce com essas vozinhas aqui, ó, vozinhas que ficam aqui no nosso ouvido que são ensurdecedoras. Vozinhas muito difíceis que nos impedem às vezes de fazer algumas coisas. E aí a gente começa a olhar para as nossas características negativas e a gente não consegue se aceitar. Por que eu sou assim? Por que? Eu não queria ser desse jeito, não sei o que. E fica se martirizando. Então, vamos dar atenção a isso, né? A se você tem a baixa autoestima ou se você não tem a autoaceitação. Ok, Sheila, descobri que eu realmente não tenho. Não tenho uma autoestima e também não aceito as minhas características negativas, não. O que eu faço? Então, eu vou dar para vocês aqui 4 dicas do que vocês podem fazer para poder melhorar nessa questão, tá bom? 4 dicas para ter autoestima e autoaceitação, tá bom? Bebendo uma água aqui, senão a garganta seca. Vamos lá para as 4 dicas? Primeira dica de todas: autoconhecimento. Como é que você vai ter autoestima ou aceitar as suas características negativas se você nem sabe quais são os seus pontos positivos e você nem sabe quais são os seus pontos negativos? Não tem como. A gente precisa investir em autoconhecimento. Fale aqui para mim,
Quem de vocês já investiram em autoconhecimento? Gente, é muito melhor investir em autoconhecimento do que investir em comida, em bebida. A comida, a bebida vai embora em 2 tempos. O que você descobre no autoconhecimento, você leva pro resto da vida. Então, a gente precisa entender, por isso que eu amo tanto o meu trabalho. Porque assim, com a análise corporal, você descobre quais são suas características positivas e quais são essas características negativas. Com a análise sistêmica, você faz uma viagem, né? Faz uma viagem lá na sua vida, na vida da sua família, nas pessoas com quem você conviveu, e você consegue entender quais são as suas vozes familiares, quais são as coisas que você trouxe para sua vida. É mara, né? A gente precisa, então, mergulhar de cabeça. Olha aí o pessoal falando autoconhecimento é vida. Muito bem. A gente precisa fazer isso, investir em nós mesmos, sabe? Porque isso vai fazer diferença. A gente vai descobrir quais são as características que eu tenho que não são legais. Quais são as características que eu tenho que eu não gosto? Como foi que eu desenvolvi essas características? Em que fase da vida eu desenvolvi essa característica ruim? Por que eu desenvolvi essa característica ruim? Se questionar, fazer essas perguntas. Tem uma frase de um autor francês que ele diz assim, olha só que legal, tudo que compreendemos fica mais fácil de perdoar. Então, primeiro a gente precisa entender. Primeiro a gente precisa entender o porquê, o como, essas questões em relação às nossas características negativas, né? E aí fica mais fácil de perdoar. E aí puxa aqui pro ponto 2, né? Então, assim, ponto 1, autoconhecimento. Ponto 2 é o auto-perdão. Auto-perdão tem muito a ver com culpa também, né? São 2 faces da mesma moeda, tá? A gente precisa entender que nós somos adultos. E como adultos, nós vamos tomar decisões. E além de adultos, nós somos seres humanos imperfeitos. Então, quando nós formos tomar decisões, é inevitável, gente, que a gente, às vezes, vai sim, não tem jeito, tomar decisões equivocadas. E essas decisões equivocadas, elas vão nos trazer consequências ruins. Aí é hora de nos punir, de nos culpar? Não, é hora de nos perdoar. E hora de nos autorresponsabilizar pelas nossas escolhas erradas. Tomei uma decisão errada, estou colhendo os frutos dessa decisão errada e tá tudo bem. Eu sou imperfeita. Eu me permito errar. Essa é a questão. Auto-perdão. Se desculpar pelos seus erros e se responsabilizar por eles. Simplesmente. Sem punição. Que aí aqui vem o gancho pro terceiro, né? Esse foi o segundo. Auto-perdão. O terceiro é autocompaixão. Ok, eu tomei uma decisão errada, caguei, fiz merda. E aí agora tô colhendo um monte de frutos ruins. Beleza, vamos então ter uma atitude amorosa em relação a isso. Em vez de pegar o chicote, ó, nas costas, pá, pslap, pslap, pslap. Não vamos nos auto-chicotear, nos auto-mutilar emocionalmente, não vamos ficar nos culpando, nos martirizando. Vamos ter compaixão de nós mesmos, uma atitude amorosa em relação a nós mesmos. Nos acolher, sabe? Nos abraçar. Ok, eu tomei uma decisão errada, deixa eu cuidar um pouquinho de mim agora, porque eu tô sofrendo com essa consequência, sabe? E não agir o contrário. A quarta dica, que eu considero que eu acho que é um pouquinho até a mais importante de todas, tá? A quarta dica, que é a autoobservação. Vamos entender um pouquinho sobre autoobservação, vai. Vou dar de novo um exemplo meu. Vocês estão vendo aqui pela minha bela cara redonda que eu tenho muita oralidade, né? E uma característica negativa da minha oral é ter atitudes infantis. Sim,
Eu tenho atitudes infantis. Faz parte de características minhas. E eu, como 33 anos, não é legal, às vezes, eu ter as minhas atitudes infantis. Fazer drama. Essa semana mesmo eu coloquei lá nos meus stories que eu não tava muito bem. Acho que foi na segunda-feira. E eu tava num drama no nível hard, né? É uma característica negativa que eu tenho, eu sei disso. Mas aí, o que eu vou fazer? Eu vou ficar, Sheila, criançona. Pelo amor de Deus, cresce, vira adulta. Olha pra você, olha a sua idade. Para de criancice. Não, eu não vou me auto-chicotear, porque isso não resolve nada, né? Eu tenho que aceitar que essa característica é uma característica negativa, mas é uma característica minha. Não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. A gente precisa aceitar, internalizar essa sombra, tá? A gente precisa internalizar essa sombra porque a sombra faz parte de quem a gente é. Às vezes os clientes ficam assim, Sheila, como que eu vou aceitar uma coisa ruim de mim mesma, né? Outra pergunta muito frequente. Quando a gente descobre que a gente tem uma característica ruim, a gente não tem que mudar? A gente não tem que fazer ajuste para mudar? Sim, gente, a autoaceitação não tem a ver com uma desculpa para você sair fazendo coisas erradas, tá? Mas tem a ver com você aceitar que tem partes suas que não tem jeito, né? Mulher, não dava mais de 27, pois é, eu tenho 33, fiz esse mês. Então, o que acontece, gente? Se eu internalizo a minha sombra, eu não ajo pelo ego. O que é agir pelo ego? Se eu estou agindo pelo ego, eu crio personagens, eu vou para minha máscara. E aí, quando eu tenho uma atitude infantil e alguém me pontua isso, alguém me dá um feedback e fala, nossa, você está tendo uma atitude infantil nesse momento. Se eu estou pelo ego, eu me armo. Eu me armo nesse momento e eu falo, nada disso. Eu não sou infantil coisa nenhuma. Você que veio pra cima de mim, que você fez isso, você não olha pra isso, você não olha pra aquilo. E eu começo a justificar os meus comportamentos infantis. Eu começo a querer justificar, eu começo a querer dar desculpa, eu começo a fazer um auê. Eu não me autorresponsabilizo. E aí isso é muito ruim. Então, em vez de fazer isso, eu vou me autoavaliar. Eu vou ficar de orelha em pé, como diz a minha família. Eu vou me observar e vou meio que me pegar no pulo, entendeu? Quando eu perceber que eu tô tendo uma atitude infantil, se eu tô com autoobservação, se eu tô prestando atenção nas minhas atitudes, eu vou, consequentemente, perceber a hora que eu tô tendo uma atitude infantil, entende? Aí, em vez de criar desculpa, justificativa, conversinha, né? O Dr. Fernando fala que é a tríade maldita. Então, em vez de ficar fazendo isso, eu vou até a pessoa e eu digo para ela, olha, perdão, sinto muito. Eu pisei na bola, eu tive uma atitude de infantil, eu reconheço isso e eu vou me avaliar para não fazer isso uma próxima vez. Eu vou me avaliar para, numa próxima situação, eu tentar não agir dessa maneira. Olha que diferença. Olha que diferença. E aí, aqui, é lógico, né? Linda, cabelos lindos, acabei de lavar. Linda você, ô. Então, aí, gente, o que a gente faz geralmente, né, é muito comum. Por exemplo, se você tem uma atitude de grosseria, se você é uma pessoa mais grossa, se alguém pisa no teu calo, bela patada você dá. É instintivo, quando você vê já foi, né? Então, a mesma coisa. Qualquer característica negativa que você tenha, geralmente é assim. O seu instinto, na hora, é agir por ímpeto desse jeito. Mas aí, se você está de orelha em pé, você se pega no pulo. E você observa que, opa, tive essa atitude que faz parte dessa característica minha, faz parte da minha sombra. Eu vou lá e corrijo, dando um jeito de me desculpar com a pessoa com quem eu estou me relacionando, de
me perdoar, de me acolher e de entender que tá tudo bem. Então, as 4 dicas: autoconhecimento, auto-perdão, autocompaixão e autoobservação, ok? Se você tem essas 4 coisas, se você começa a prestar atenção nessas 4 coisas, você vai perceber que a autoaceitação começa a chegar e, consequentemente, a autoestima vem por tabela, tá certo? Bom, eu espero aqui, gente, que vocês tenham gostado desse bate-papo sobre autoestima e autoaceitação, que vocês tenham entendido a diferença entre uma coisa e outra. Fiquem atentos que toda terça-feira vai ter noites sistêmicas, a gente vai sempre tratar de um tema diferente. Se você acha que esse tema aqui foi legal, se esse bate-papo que a gente teve foi legal, você, por favor, compartilha com seus amigos, porque eu acho que vai ser de grande ajuda para eles. E eu espero vocês na semana que vem para mais um tema que eu vou divulgar aí nas minhas redes sociais. Tá bom? Um beijo para todos vocês, obrigado pela companhia e até a próxima, gente. Beijo!